Esta é a sétima palestra de uma série de 8 palestras sobre o tema O Valor da Mulher e o Relacionamento Amoroso. Agora eu vou entrar mais no aspecto amoroso propriamente dito. E o que eu quero trabalhar hoje é a questão entre a paixão e o amor. A paixão e o amor é uma coisa que eu percebo que é muito mal distinta. As pessoas usam aleatoriamente paixão e amor como se fossem a mesma coisa. E o que eu quero que você entenda é o seguinte: são duas coisas diferentes. Depois eu vou mostrar para você a definição de amor e de paixão. E vamos começar pela paixão. Eu falo que quanto mais apaixonado uma pessoa estiver, mais iludida ela é, mais imatura ela é. Na verdade, a paixão implica que você encontrou a sua metade, você encontrou a pessoa que vai te completar. E aí você acha que aquela pessoa vai resolver a sua vida. E é interessante que a perspectiva da paixão não é você dar ao outro, é você receber do outro. Por isso que eu falo que a paixão está ligada à imaturidade. A pessoa quer ganhar. E eu falo que a paixão tem 5% de realidade e 95% de ilusão. Você está imaginando que a pessoa é perfeita do jeito que você acha. Você achou a sua cara metade, como se existissem pessoas perfeitas. A paixão não é uma condição fundamental anterior ao amor. Existem duas formas de você desenvolver sem a questão da paixão. Muitas vezes, num ambiente de trabalho, você pode desenvolver o amor sem desenvolver a paixão. Por isso que a paixão tem uma questão de ilusão. E a paixão tem um prazo de validade de 2 anos. Por quê? Porque na medida em que as pessoas começam a relacionar, elas apaixonaram e começam a namorar. O que vai acontecer? No dia a dia, nos primeiros dias do primeiro mês, as pessoas estão levitando de alegria. Só que o que acontece? Como o ser humano é imperfeito, tanto a mulher quanto o homem, não vai existir aquela coisa perfeita. A busca da perfeição é uma imaturidade psicológica. Não que você não vá buscar um desenvolvimento psicológico contínuo. Mas o que vai acontecer com o passar do tempo? Com o passar do tempo, as pessoas vão convivendo e vão começando a ter atritos e elas começam a querer que o outro faça só o que ela quer. Isso no primeiro momento dessa enamoração, dessa ilusão, é como se você tivesse. Só que aí passa 3, 4, vamos colocar que essa paixão dure entre 4 e 6 meses. Aos poucos ela vai caindo na realidade, porque a realidade é muito mais complexa. E aí começam as situações da vida. Vamos na casa da minha mãe, vamos na sua, vamos passar o Natal num lugar, vamos passar o Ano Novo no outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E na minha experiência como psicólogo clínico, a primeira coisa que eu olho é como as pessoas lidam com os conflitos de interesse. Porque é aí que você começa a ver a maturidade das pessoas. Como elas lidam com esse conflito de interesse. Porque aquela ideia apaixonada que nós vamos fazer a mesma coisa, que tudo vai dar certo, que vai dar certo, nós vamos para o lugar certo. Aquela coisa paradisíaca, né? Como se fosse conto de fadas. Conto de fadas não existe. O conto de fadas da Cinderela termina depois da cerimônia de casamento. Não tem 10, 20, 30 anos depois, e se eles viveram felizes para sempre mesmo, ou se o relacionamento sempre foi aquele love story a vida inteira, e é claro que não teria sido. Isso não significa que o casamento possa ser muito bom, mas muito bom não é perfeito. E aí, com a convivência dos apaixonados, começam a aparecer os conflitos de interesse. E aí vai ter aquela história, a parte boa da paixão, que eu vou depois
citar como uma questão do que realmente é amor, é que nesse primeiro enamoramento aí, nessa primeira paixão, as pessoas buscam o interesse do outro. Mas quando a vida começa a ter conflito, vai na casa da mãe, vai nessa, nós vamos sair, nós não vamos sair, eu quero ir ali, não, eu quero aqui, não, eu tenho que ir aqui, eu vou ali, eu faço isso, eu não faço isso, começam os conflitos de interesse. Se as pessoas forem maduras, elas vão fazer acordos. Se elas forem imaturas e uma dessas pessoas, seja o homem ou a mulher, for o dominador dessa relação, ele vai tender a dominar, seja a mulher ou o homem, de forma geral, na grande maioria é o homem, mas as mulheres também muitas vezes têm domínio desse relacionamento, e as pessoas vão conviver e vão começar os conflitos de interesse. Se as pessoas forem imaturas, vai gerando dificuldades, e aos poucos esse relacionamento termina, ou, o que é pior, muitas vezes as pessoas, por causa do período inicial da paixão, sustentam um relacionamento negativo, que vai ficando predominantemente negativo, casam, porque um dia apaixonaram, e o relacionamento depois do casamento vai piorar mais ainda devido à complexidade do casamento. Namorar é fácil, você vai lá, busca a namorada, leva para lá, leva para cá, passeia, sai, curte, coloca ela dentro de casa e volta para casa. Agora, quando você casa, não tem ir na casa da namorada ou ir na casa do namorado. É tudo dentro da mesma casa. E o relacionamento tem uma complexidade muito grande. Tem água, luz, telefone, carro, faço isso, faço aquilo, vou na casa da minha mãe, vou ter filho, tenho... Aí eu não nem coloca o filho. Aí você aumenta uma complexidade muito maior. Agora, o que é amor? A definição de amor para mim é buscar o interesse do outro. Se o ser humano fosse perfeito, que ele não é, a questão de amor seria fácil. Aí a briga de casal, entre aspas, seria: eu faço para você. Não, pode deixar que eu faço para você. Não, eu faço para você. Não, eu faço para você. Então tá, vamos fazer o seguinte: eu faço para você, você faz para mim. Isso, na verdade, é o objetivo do amor. O amor busca o interesse do outro e a paixão busca o próprio interesse. Num primeiro momento, é a ideia de que eu achei uma pessoa que vai me complementar na paixão. O amor é alguém que eu vou complementar. Se eu busco o interesse dela, ela busca o meu, nós ficamos bem. Só que aí o ser humano não é perfeito. Se fosse perfeito, estava tranquilo. Agora, um relacionamento amoroso, que para que seja maduro, as pessoas têm que ser maduras. Você já imaginou duas pessoas imaturas relacionando? A pessoa imatura tende a querer as coisas para ela. Ela olha o lado dela, ela não olha o lado do outro. As pessoas maduras, e eu maduras psicologicamente mesmo, não é só uma questão biológica, porque tem gente que tem 40, 50, 60, 70 anos de idade e não é maduro. A maturidade não é um processo automático desde que você nasce, por isso eu enfatizo muito a questão da educação. Eu fiz uma série de palestras sobre a preparação dos pais nesse sentido, porque a educação é a coisa mais importante que tem para que o ser humano realmente cresça, amadureça e possa ter felicidade, mas não no sentido da ilusão total, mas de qualidade de vida e saber dar valor, é fundamental. Mas duas pessoas imaturas, cada uma vai querer puxar para o seu lado. Se uma delas domina, que já é uma atração pela imaturidade da dependência do outro, isso fica um negócio muito ruim. Então, amor é buscar o interesse do outro. Como não é perfeito, eu olho o meu lado e o lado do outro. A mulher olha, no caso, o lado dela
e o do namorado dela. Aí você vai pensar assim, eu vou fazer o meu e o dela. Ela vai fazer olhar o dela e o meu. Nesse sentido, se as pessoas realmente forem maduras, e aí é que entra o lado da maturidade, porque quanto mais imatura é uma pessoa, mais egocêntrica ela é, mais egoísta ela não amadureceu, ela só olha o lado dela, vai ter um problema homérico, um problema grande. Agora, se as pessoas amadureceram psicologicamente, elas conseguem olhar o lado dela e o outro. E uma coisa importante em qualquer relacionamento amoroso, desde o namoro, é saber fazer acordo. Nunca vai dar tudo certo. Aquela história do final de ano, né, de um casal, onde que ele vai passar o Natal ou o Réveillon? Na casa dos pais, da mulher ou do marido? Então, muitas coisas são acordos. Não é uma questão só de imposição. Existem muitos acordos. Não existe essa perfeição do que você pensa exatamente o que eu penso, na hora que eu penso, faz o que eu quero. Isso é ilusão. Por isso que relacionamento amoroso subentende maturidade. Relacionamento amoroso de qualidade, por isso que eu falo que relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. E amor não é paixão. Nem toda paixão vira amor, nem toda paixão vira casamento, e é isso que eu quero que você entenda. E ainda tem uma questão. Existem os relacionamentos narcisistas, sem aquela pessoa que ama a si mesmo, que é o narcisista, tem o mito grego do Narciso, é uma pessoa que naquela época, vamos colocar assim, do mito, não existia espelho, ninguém via o próprio rosto, só via o rosto do outro. A história do Narciso, do mito do Narciso, é que ele abaixou para tomar água num poço, e quando ele abaixou para tomar água no poço, ele viu um rosto refletido dentro da água. Como ele não sabia, ele nunca tinha visto o rosto dele, ele achou que aquilo era uma outra pessoa. E ele apaixonou pelaquela pessoa. E ele, se ele saísse do poço, ele não via a pessoa. Conta a história do Narciso, é um mito, não é uma história real, que ele ficou deitado ali naquele poço, para perto daquele poço, não saiu mais do poço, ficou olhando aquela pessoa e apaixonou com aquela pessoa. Obviamente, se ele não alimentou, ele morreu ali. Aí nasceu uma flor que tem o nome de Narciso. Ou seja, o narcisista é apaixonado com ele mesmo. É a que eu falo que duas pessoas amam uma pessoa só. O narcisista se ama e a outra pessoa, seja um homem ou uma mulher, ama o narcisista. Onde eu estudei psicologia e estudei filosofia, de onde eu aprendi o mito do Narciso, uma coisa interessante que eu aprendi também, sabe qual que é o nome da outra pessoa, do parceiro ou da parceira do Narciso? E aí, quando eu coloquei parceiro ou parceira, eu estou me referindo a homem e mulher, porque o narcisista não é só o homem, existem narcisistas femininos. E aí, o parceiro dele, a pessoa, o relacionamento dele vai para dar continuidade e viver em função do narcisista. E o nome dessa pessoa, enquanto um é o Narciso, o outro é o Eco. Você, quando você vai numa montanha e fala, eu te amo, e aí você ouve a sua própria voz, eu te amo. Então, o Eco, que é o marido ou a esposa do narcisista, vive em função do narcisista como um eco dele. Isso não é um amor maduro. É o ápice do egoísmo, claro, com questões psicológicas mais profundas. É isso que eu quero. Então, amor é uma parceria de vida. O amor é uma parceria de vida baseada no amor. O relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. E não uma luta de MMA. E amar é querer fazer o bem do outro. Só que como nós não somos perfeitos,
o seu bem próprio e o do outro. E quanto mais maduras forem as pessoas, melhor será a qualidade do relacionamento amoroso. E por isso é que eu falo sempre, faz uma terapia antes, se você não tem um namorado, ou se você já não casou, faz a terapia antes, para que você amadureça e faça escolhas mais positivas. Porque muitas vezes o seu histórico de vida, muitas vezes com uma autoestima mais baixa, muitas questões negativas que foram trazidas do desenvolvimento psicológico e não foram trabalhadas, vai fazer com que você seja dependente. Já viu aquela história básica da mulher que arruma um homem extremamente protetor, que depois vira uma pessoa negativa contra a própria mulher, e aquela mulher totalmente submissa, totalmente insegura, que arranja um protetor e, à medida que o relacionamento vira um casamento, com toda a complexidade do casamento, vira um negócio muito complicado? É isso aí. A maturidade psicológica é fundamental, e a maturidade psicológica vai atrair as pessoas pela semelhança. E a imaturidade psicológica vai atrair as pessoas pela diferença.